Boa noite. Boa noite. Legal. Sejam bem-vindos mais uma vez a esta casa abençoada. Que a nossa noite seja de muita paz, serenidade, que possamos encontrar aquilo que estamos buscando, cada um na sua intenção particular. Eu vou dar alguns avisos aqui. Os de sempre, que vocês já estão cansados de saber, mas só para lembrar, nós pedimos que desliguem os celulares, para que não haja interferência, para que nós possamos estar focados naquilo que viemos fazer, né? O uso da máscara é opcional, né? Mas nós sabemos que estamos entrando aí num período bem complicado novamente, né? Agora no inverno. Então, se você tiver com algum sintoma gripal, né? A gente pede que aí você faça uso da máscara, tá? Nós aceitamos algumas doações aqui na casa, porque nós temos o bazar. Então, nós aceitamos roupas, sapatos, utensílios domésticos. Nós aceitamos também lã, porque nós temos um grupo que faz os quadradinhos do amor de crochê e confecciona mantas para doação. E aceitamos também alimentos não perecíveis, porque fornecemos algumas cestas para algumas famílias, tá? Evangelho no lar é muito importante, né? Que nós realizemos o Evangelho dentro da nossa casa, porque a leitura, a simples leitura dos ensinamentos de Jesus nos traz luz, né? Luz para o nosso espírito, luz para a nossa casa, além do que nós blindamos a nossa casa para as influências espirituais negativas e convidamos os espíritos trabalhadores da luz para que estejam ali conosco, nos auxiliando, nos intuindo, nos esclarecendo. Então é muito importante, tá? Para quem ainda não sabe fazer, nós temos um roteiro ali na secretaria. E no dia 5/8, eu quero convidá-los para o nosso bingo. É o primeiro bingo que nós vamos realizar aqui nessa casa, né? Porque nós tivemos pandemia, então não pudemos fazer nada aqui presencial. Então, no dia 5 de agosto, nós vamos fazer um bingo, tá? Estão todos convidados e nós aceitamos prendas também, tá? Para quem puder estar trazendo alguma coisa aí pra gente, tudo será bem-vindo. Vamos nos preparar então. Vamos fazer aquela respiração bem gostosa, profunda, suave, umas 3 vezes, relaxando o nosso corpo físico, tranquilizando a nossa mente. Neste momento, nós vamos nos entregar à luz. A luz que se faz presente neste ambiente harmonioso, a luz do amor, da sabedoria, da harmonia. Vamos inflando os nossos corações, agradecendo a Deus por esta oportunidade, pela oportunidade da vida, pela sua provisão infinita, pelo amor que recai sobre nós sem cessar. Que a sua sabedoria infinita recaia sobre nós nesse momento, trazendo luz à nossa mente, para que tenhamos uma melhor compreensão de tudo que ouviremos hoje. Que o seu amor invada o meu coração, para que eu possa acolher os ensinamentos com muito carinho, com humildade,
Elevemos então os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, agradecendo pela Tua presença em forma de luz, em tempo integral, nos convidando à renovação. E então juntos dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então, com muita alegria no coração, receber o nosso amigo Wagner, que vai nos presentear com palavras de luz. Minhas irmãs, meus irmãos, em Jesus Cristo, muito boa noite. Boa noite. Que cada um de nós se sinta envolvido pelo Mestre Jesus Cristo no calor do seu amor, na luz da sua paz, e que todos permitamos do fundo do coração que Ele seja para nós o caminho, a verdade e a vida. O Livro dos Espíritos, meus irmãos, ele na verdade ele é composto de 4 sessões, que são chamadas também internamente de livros, né? Então, o Livro dos Espíritos tem lá o livro 1, livro 2, livro 3, livro 4. O livro 2 é o que fala especificamente da vida dos espíritos e da vida espírita em si, né? E tem um subtítulo nesse segundo livro que fala da influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. A Vanice citou, durante a preleção dela, a questão da necessidade da gente se acostumar com a vida espiritual e exercitar a vida espiritual enquanto a gente está nesta vida material. Isso é fundamental. Exercitar a vida espiritual é se conectar com aquilo que é a nossa essência. Nossa essência é espiritual. E como somos todos espíritos, não vamos deixar de ser espíritos depois de desencarnar. Uma das características fundamentais propagada pela doutrina espírita é a possibilidade de intercomunicação entre os 2 planos da vida. Nós aqui, como espíritos encarnados, nos relacionando com os seres que um dia foram espíritos encarnados e agora estão desencarnados. Sejam eles pessoas ligadas à nossa família, pessoas com quem nós tivemos a oportunidade de estar encarnados juntos, sejam eles desconhecidos ou espíritos que em outras vidas foram relacionados conosco e que a gente, em função da perda temporária dessa memória milenar, a gente acaba não se lembrando desses espíritos. O fato é, nos relacionamos com eles. E esse ponto especificamente fala bastante a respeito dessa relação. A primeira pergunta, 549, dentro desse subtítulo, que Kardec fez aos espíritos, é a seguinte: os espíritos influenciam os nossos pensamentos e as nossas ações? E a resposta dos espíritos superiores foi que influenciam muito mais do que a gente imagina. A ponto de, inclusive, comumente, serem eles que nos dirigem. Pode parecer uma coisa assim meio esquisita, né? Sou dirigido por um espírito desencarnado? Não é ser completamente dirigido.
submergido, ser escravo, não é isso, né? Mas depois perguntas complementares vão deixar isso mais claro. Como é que podemos então dizer que possuímos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos pelos espíritos? Na verdade é assim mesmo. A questão que se coloca é o que é pensamento, né? São coisas que a gente lida no nosso dia a dia, e entre alguns desses pensamentos se encontram, por exemplo, só para dar um exemplo, a necessidade de, ante uma determinada circunstância, tomar uma decisão, né? Tomar uma decisão. Dá um exemplo bem chulo aqui, para exemplificar isso. A gente está andando na rua e a pessoa na frente da gente está mexendo no bolso, não sei o que, e deixa cair uma nota de R$50. E não viu isso. A gente está atrás, andando exatamente atrás da pessoa. Preciso tomar uma decisão. Quais são as decisões possíveis? Me abaixar, pegar o dinheiro e colocar no bolso? Falou, tá tudo certo? Foi Deus que quis. Ele sabia que eu estava precisando dessa grana para almoçar. Ou segunda possibilidade, ir atrás da pessoa e dizer, olha, o senhor deixou cair o dinheiro. O dinheiro é seu. Percebe? A gente talvez não questione exatamente como é que a decisão é tomada. Mas o fato é que, fato inequívoco, se nós fomos expostos à possibilidade de tomar a primeira decisão, pode ser por duas fontes, duas referências. Algum dos espíritos que estão comumente conosco nos sugeriu isso, ou a gente mesmo, em função da nossa formação, etc. e tal, pode ter entendido que aquilo era legítimo, em função das circunstâncias que passamos anteriormente. Outro exemplo, eu não vou devolver o dinheiro para ele, já que eu perdi ontem R$100 e ninguém me devolveu. Isso é uma forma de Deus estar atuando para minimizar o meu prejuízo. Todos esses pensamentos, na verdade, podem ser frutos da nossa própria lavra, ou podem ser fruto de questões que são sugeridas pelos espíritos que nos seguem, ou com os quais a gente normalmente se identifica, e está aí o problema. Então, assim, é fato, é absolutamente fato, né? A gente realmente convive permanentemente com a presença de espíritos nos ajudando ou querendo nos prejudicar, depende da natureza do espírito, e nós mesmos com as nossas intenções e as nossas necessidades de definir, através do nosso livre-arbítrio, o que fazer. Isso é fato, isso é absolutamente fato, né? Como podemos distinguir nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos pelos espíritos? Os espíritos, quando responderam essa questão, até fizeram um esforço assim, bastante nobre, de fazer essa distinção, ou ajudar a gente nessa distinção. Quando o espírito sugere um pensamento, você tem a ideia de que como se alguém estivesse falando para você. Em geral, os pensamentos que são nossos mesmos, eles ocorrem em primeiro lugar, eles vêm primeiro. Você não deve se preocupar em fazer essa distinção, dizem os espíritos, porque na verdade, distinguir se o pensamento é meu, se o pensamento é do espírito, não resolve a minha situação. Pode ser que o meu pensamento não seja o melhor, e o pensamento sugerido pelo espírito seja aquele que vai me ajudar efetivamente no crescimento moral que eu preciso trilhar. E pode ser o contrário. Às vezes a minha intenção é uma, mas o espírito malfazejo pode me levar a tomar uma decisão contrária àquela que em princípio seria a minha naturalmente, e assim, eventualmente, perpetrar o mal em vários níveis, em várias intensidades.
Mas o que é importante? O importante é saber que, seja meu pensamento, seja o do espírito, eu vou estar no meio da decisão e é a minha vontade que vai prevalecer. E ponto final. Ponto final. O que prevalece é a minha escolha. Já falamos disso numa ocasião anterior aqui nessa casa mesmo. O fato de receber o conselho e seguir esse conselho e depois quebrar a cara, não me dá o direito de acusar o meu conselheiro. Certo? Eu fui aconselhado, segui o conselho, quebrei a cara, foi sua culpa? Não foi. A culpa foi minha, que seguiu um conselho que não devia ter seguido. Escolhi, na verdade, fazer algo que não deveria ter escolhido fazer. Não há responsabilidade de outro. Há responsabilidade própria, para o bem e para o mal. Os homens inteligentes e geniais tiram sempre suas ideias de si mesmos? Essa é uma questão interessante. Há algo a respeito dos homens inteligentes, geniais, importantes na história da humanidade que a doutrina espírita explica de uma forma muito clara e que fora da doutrina fica mais complicado de entender. Um exemplo muito claro disso é o do nosso querido Alberto Santos Dumont. Para nós brasileiros ele é o inventor do avião, mas para os norte-americanos não é ele. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que Santos Dumont fazia suas experiências lá na França, né, e talvez até um pouco antes, os irmãos Wright estavam fazendo experiências também com veículos mais pesados do que o ar. Né? E praticamente Santos Dumont e os irmãos Wright chegaram a conseguir tirar o seu avião do chão, mais ou menos na mesma época. Muito próximo isso. Muito próximo. Mas como é que pode alguém ter uma inspiração num lado do planeta e o outro ter a mesma inspiração em outro lado do planeta? Porque a origem da inspiração foi a mesma. O mundo precisava que o avião fosse inventado. Aí a espiritualidade o que faz? Encontra dentre as pessoas, né, dentre os encarnados do mundo, espíritos preparados com conhecimento, com estudo, com experiência, para exercitar através do seu trabalho a criação daquilo que o mundo precisa receber. Então, tanto os irmãos Wright como Santos Dumont receberam a mesma inspiração de espíritos superiores para criar o avião. Isso era importante para a humanidade. E porque era importante para a humanidade, a espiritualidade ajudou. E isso acontece com frequência. Uma mesma inspiração é espalhada por vários lugares e atinge, na verdade, vários espíritos que tenham condições de aproveitar aquela inspiração, trabalhar em cima dela e fazer com que ela ganhe o mundo. Isso é válido para artes, isso é válido para toda forma de manifestação do conhecimento, isso é válido para ciências, isso é válido para tudo, para absolutamente tudo. Então, sim, muitos homens têm a sua própria capacidade criativa, mas os espíritos também são veículos através dos quais a capacidade criativa dos homens recebe um empurrãozinho extremamente eficaz, extremamente eficiente. Kardec faz um comentário a respeito da inutilidade de distinguir pensamento nosso de pensamento sugerido, né? Fala, se fosse útil saber essa diferença, Deus teria nos dado recursos para que a gente tivesse certeza da procedência do pensamento. Como a gente tem certeza, por exemplo, da diferença entre luz e sombra. Nós temos recursos para distinguir luz e sombra,
Os nossos olhos permitem que a gente faça isso. Então, se isso fosse importante, Deus teria colocado esses recursos ao nosso alcance para distinguir a origem do pensamento. E, portanto, vamos trabalhar numa boa, sabendo que somos sim influenciados, sabendo que somos sim capazes de criar os nossos próprios pensamentos, mas o mais importante é fazer a decisão, é tomar a decisão. Essa que é nossa. Não tem ninguém que mande na gente em relação às nossas decisões. Geralmente se diz que o primeiro pensamento que nos chega é sempre o bom. É correto isso? Depende. Você é bom? Se você é bom, tem chance do primeiro ser bom. Se você não é, tem chance do segundo ser melhor. E mesmo assim, a chance de fazer a opção está com a gente. Eu posso optar pelo segundo, não pelo primeiro. Como eu posso optar sempre pelo primeiro. Não adianta. Livre arbítrio. Escolhas, escolhas, escolhas. Somos nós mesmos. Como é possível saber se o pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Boa pergunta, boa pergunta, boa pergunta. Estou sujeito à influência dos espíritos. Esses espíritos geram para mim coisas que eu identifico como pensamentos. Como eu vou saber se esse pensamento vem de um bom ou de um mau espírito? A espiritualidade não é muito prolixa, né? Não usa muitas palavras para definir um conceito. Isso é coisa de espírito elevado, né? Eu, como não estou no nível de espírito elevado, eu falo pra caramba. Vou tentar explicar com o maior número possível de palavras, né? Ok. O que os espíritos dizem? Quer saber se o espírito que está se comunicando ou está insuflando uma ideia na sua mente, no seu pensamento, é bom ou mal? Basta ver o tipo de ideia. Um bom espírito nunca vai sugerir algo que não seja bom. Nunca vai sugerir. Então, é fácil distinguir se é bom ou mal. Se a gente tiver certeza de qual que é o nosso, aquele que nos é sugerido, é bom ou é mal? Se é bom, vem de um bom espírito. Se não é bom, vem de um mau espírito. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Ficar com R$50 pode parecer uma boa ideia. Pode parecer uma sugestão de um bom espírito. E a maioria das vezes, olha, a gente gosta muito de ser enganado, né? Por nós mesmos. E porque a gente gosta muito de ser enganado, não é difícil acreditar que a ideia de ficar com dinheiro vem do bom espírito, tá? Tomar cuidado. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Por que o espírito inferior quer que eu realize o mal? Essa é uma pergunta também interessante, né? O objetivo dele é fazer com que a gente sofra como eles sofrem. Porque o espírito mau que induz uma ideia má não é feliz. Não dá para ser feliz. Sente a sua própria infelicidade, e porque sente a sua própria infelicidade, tem inveja daqueles que são, diferentemente deles, bons e, portanto, felizes. E aí, eles querem que a gente seja como eles. Eles gostam de se sentir cercados de pessoas que têm as mesmas ideias deles. E, portanto, são como eles, infelizes. Aí, a pergunta seguinte que Kardec fez, mas isso diminui o sofrimento deles? Não, não diminui, né? Mas alimenta a autopreservação do seu orgulho. Tá vendo? Não sou só eu que sou infeliz. Eu sugeri isso para essa besta aí e a besta atendeu. Tá cheia de gente infeliz nesse mundo. Que bom, não estou sozinho. Que ótimo. Mas qual a espécie de sofrimento que eles querem impor aos outros? O mesmo sofrimento de alguém que não consegue ser feliz porque não é bom. A consciência que acusa, o tipo de parceiro com quem anda, porque alguém que faz isso
não está muito bem de parceiro na caminhada, não. Vai se encontrar com pessoas que vibram na mesma faixa. E saber que alguém não sofreu a influência negativa deles, para eles é uma derrota. Para eles é uma derrota. Motivo, portanto, de mais infelicidade. Orgulho ferido, mais infelicidade. Por que Deus permite que esses espíritos nos estimulem a praticar o mal? É uma ideia meio esquisita, né? Porque dá a impressão que Deus está o tempo todo olhando, está vendo um espírito mal se aproximar de nós e fala, esse espírito vai tentar essa pessoa aqui, vou deixar para ele se ferrar. Não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Deus não interfere nesse nível individual na vida de nenhum de nós. Ele criou as suas leis. Suas leis, como tudo que ele criou, são absolutamente perfeitas. E através de uma dessas leis, que é a tal da lei da atração, é natural que alguém que está vibrando o mal atraia outro que também vibre o mal. É natural, está na lei. Está na lei. Então não é que Deus permite. Se um espírito mau se aproxima de mim para tentar qualquer coisa que seja, uma coisa é certa. Em mim, dentro de mim, algo fez com que aquele espírito tivesse a percepção de que ele seria bem recebido nessa aproximação. Essa percepção de que vai ser bem recebido nessa aproximação quer dizer que eu estava vibrando de alguma forma o mal em mim. E isso atraiu a presença desse espírito. E assim é tudo. Mas outra vez, né? Como nós falamos lá no começo, o fato mesmo de eu estar vibrando o mal e atrair um espírito mal que insufla na minha mente uma ideia má, não quer dizer que eu tenha que aceitar.